esse site, o site Cânticos, esta bênção que Deus tem dado ao nosso Brasil e ao mundo, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e dizer a você que Deus tem um caminho de vitória para você. Meu nome é Alessandro Cassiano, eu sou pastor enviado para a Bahia, estou há 1 ano e meio como missionário na Bahia, trabalhando na parte de edificação, de formação, de obreiros, trabalhando com um seminário que nós fundamos numa igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Catu, uma cidade a 80 km de Salvador, e nós lá estamos trabalhando para a edificação e formação de líderes. Então eu queria dizer a você que Deus tem um caminho de vitória para a sua vida. Só que muita gente não consegue ter vitória na vida porque esbarra em 3 coisas, pelo menos. Deixa de fazer pelo menos 3 coisas. O apóstolo Paulo diz, está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 14, ele diz mais ou menos o seguinte: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Bem, o apóstolo Paulo tinha tudo para ser uma pessoa de insucesso, de derrota, de fracasso, por conta de um monte de besteiras que ele fez, até mesmo na ignorância, mas ele perseguiu a igreja, ele estava presente na perseguição cruenta contra a igreja de Jesus, e de repente agora ele conhece a Jesus, passa a ser um discípulo, um seguidor de Jesus, e isso deve ter causado uma enorme crise de consciência em Paulo, quando ele se lembra dos cristãos que ele acabou arrastando aos tribunais e confirmando suas mortes, especialmente na morte de Estevão. Ele estava ali, recebeu as vestes ensanguentadas de Estevão. Enfim, o apóstolo Paulo tinha tudo para ser um homem com uma terrível crise de consciência. Entretanto, ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou seja, o primeiro passo para ser um vitorioso é vencer o passado. Tem muita gente boa, com potencial enorme na vida, mas não consegue ter vitória porque é aprisionado do passado, é prisioneiro do passado, a pessoa é refém do passado. Mas se você pedir a Jesus, Ele passa o sangue dele na sua vida, Ele apaga o seu passado, Ele te dá uma nova vida. Jesus tem poder de mudar a sua vida através do poder do sangue dele, da morte dele, da ressurreição dele. Então, para você ter vitória, querido, primeira coisa, precisa que Jesus te ajude a vencer o seu próprio passado, apagar o seu passado, não as lembranças, porque você sempre se lembrará, mas apagar a culpa, o sentimento de culpa, o sentimento de derrota. Quando você vir a se lembrar do seu passado, pelo poder do sangue de Jesus na sua vida, você vai se lembrar talvez de momentos ruins, coisas erradas que você fez, oportunidades perdidas, mas isso não trará culpa, pelo contrário, isso trará sentimento de glorificação, de adoração, por conta de tudo que Deus está fazendo de novo na sua vida. Segundo, Paulo disse, avançando para as coisas que estão diante de mim, ou seja, você precisa aprender a usar melhor as oportunidades que Deus está te dando, e Deus só pode fazer isso. Digo, você só pode fazer isso se você realmente acredita que Deus tem condições de te orientar, de falar para você. Se você acredita no Espírito Santo, Ele é especialista em te dar tais orientações. Você só vai ser um vencedor se você aproveitar as oportunidades, as portas que Deus está abrindo para você a cada dia. Então são 2 coisas dentro desse segundo item para ser um vitorioso. Primeiro, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, sintonizar-se na frequência do Espírito Santo, entender a vontade de Deus para a sua vida. E o segundo ponto é ter coragem para avançar, não ser medroso, covarde, frouxo, mole, não ser uma pessoa paralisada, inibida. Você tem que ter coragem de se jogar como uma criança que pula no braço do pai. Você tem que se jogar nas oportunidades, nas portas que Deus está abrindo para você. Em último lugar, o apóstolo Paulo disse que ele prosseguia para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É impossível você chegar a algum lugar se você ainda não idealizou esse lugar, se você não sonha com este lugar. Então você precisa ter sonhos, precisa ter projetos, precisa ter alvos na vida, e Deus vai trabalhar em cima disso. Na verdade, o próprio Deus te ajuda a sonhar esses sonhos, a ter esses alvos, mas você precisa ter isso, você precisa ter um norte. O Espírito Santo precisa ser a bússola da sua vida, porque se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum. 3 passos para você ser um vencedor: vença o seu passado com a ajuda de Jesus, aproveite as oportunidades com a orientação do Espírito Santo e tenha alvos e sonhos em Deus, e aí ninguém vai te segurar, você vai andar de vitória em vitória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.